Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nesse vídeo vamos ver as funções hash. Os objetivos de aprendizagem são conceituar uma função hash, compreender a estrutura do código hash, identificar os tipos de ataques mais comuns às funções hash. Vamos testar o som e em seguida começar. Ei, teste, som, laser digital, double deck system, sensacional, uau, show. Agora sobre o código hash. A função hash tem um funcionamento relativamente fácil de compreender. Um algoritmo de hash consiste em uma função matemática que é aplicada em um conjunto de dados e que gera outro número aleatório, bem menor, conhecido como hash. A transformação de um dado original em um hash envolve o cálculo do valor da função que vai colocar em prática essa transformação. O bloco de dados gerado pela função hash tem um comprimento fixo, enquanto os dados de entrada possuem um tamanho variável. Qualquer que seja o comprimento dos dados de entrada, o hash de saída vai ser sempre um hash com o mesmo comprimento. A geração de números aleatórios faz com que as funções hash gerem identificadores com baixa probabilidade de colisões. Mas não existe uma função hash que seja perfeita, que não apresente colisão nenhuma, assim como em todos os assuntos tratados pela segurança da informação. Existem funções hash cuja taxa de colisão é bem pequena. E esse é o propósito de uma função hash: diminuir a taxa de colisão ao mínimo possível. Levando em consideração que provavelmente vários dados vão dar origem ao mesmo hash, é preciso haver um método para trabalhar com as colisões encontradas. Independente da função hash que estiver sendo utilizada, dificilmente não irão ocorrer colisões, e elas precisam ser trabalhadas de alguma forma. As funções de hash mais utilizadas atualmente são algoritmos que geram resumos de 16 bits ou 128 bits. Os mais conhecidos são os algoritmos da família MD e os algoritmos da família SHA. É possível encontrar na internet sites que apresentam o funcionamento online desses algoritmos para gerar resumos de sequência de caracteres. O algoritmo MD4 foi desenvolvido pela RSA Data Security em 1990, mas teve muitos problemas com a segurança e inúmeros ataques bem-sucedidos detectados. Por isso, foi considerado frágil demais e substituído pelo algoritmo MD5.
Esse algoritmo gera um resumo de 128 bits e os dados originais devem ter um comprimento múltiplo de 512 bits, ou então serem completados por mais um bit, seguido de zeros, até que o total seja um múltiplo de 512 bits. A lógica utilizada na construção desse algoritmo foi fundamental para a elaboração de outros algoritmos sucessores, como o MD5 e o SHA-1. O algoritmo MD5 consiste em uma função hash de dispersão criptográfica unidirecional, que gera resumos de 128 bits. É muito utilizado para a verificação da integridade de arquivos baixados da internet e também para a verificação de logins de usuários. Esse algoritmo foi desenvolvido pela RSA Data Security em 1991, um ano depois do seu antecessor, e tem a característica de ser unidirecional, ou seja, um hash gerado por um algoritmo MD5 não pode ser transformado novamente no dado original. Para fazer a verificação do hash, é feita a comparação entre o hash confiável, que foi calculado para o dado original, e o hash gerado com o arquivo ou a senha recebida. Isso é feito tanto para os arquivos grandes de download, como para uma senha digitada por um usuário. Por exemplo, o site que disponibiliza um arquivo para download possui um hash correto e muitas vezes o divulga, a fim de que o usuário que o baixou possa verificar a sua integridade. Da mesma forma, o sistema no qual o usuário digita a senha possui um hash correto. Assim ocorre a comparação entre o que foi digitado e o esperado. O algoritmo MD6 surgiu em 2008, com uma atualização do algoritmo MD5, pois trabalha com hash de 224, 256, 384 e até 512 bits. Algoritmo SHA-0. O algoritmo SHA-0, SHA é Security Hash Algorithm, ou algoritmo de dispersão seguro, foi o primeiro algoritmo da família SHA, publicado pela National Institute of Standards and Technology, a NIST, e é baseado no seu antecessor, no algoritmo MD5. Algoritmo SHA-1. O algoritmo SHA-1 também foi publicado pelo NIST em 1995, tendo um valor de dispersão de 20 bytes ou 160 bits. Apesar de ser muito semelhante ao SHA-0, ele resolve os problemas de segurança atribuídos ao seu antecessor. Esse algoritmo é utilizado em aplicações e protocolos de segurança, como TLS, SSL,
PGP, IPsec, mas as aplicações em que é utilizado também podem usar o MD5. Outra aplicação do SHA-1 são os sistemas de controle de revisão, como o JIT, no qual são identificados as revisões e detectados dados corrompidos ou adulterados. Uma curiosidade, essa é a função hash utilizada no videogame Nintendo Wii, quando é feita a verificação da assinatura enquanto o sistema do jogo é inicializado. O SHA-1 está, aos poucpoucos, sendo retirado de utilização em aplicações governamentais para ser substituído pelo SHA-2. A Agência de Segurança Nacional norte-americana criou o algoritmo SHA-2 e ainda não foram relatados problemas de segurança nele, apesar dele ser semelhante ao SHA-1. Esse algoritmo trabalha com resumos de 224, 256, 384 e 512 bits. Essa função hash é utilizada em substituição ao seu antecessor, o SHA-1. Exemplos de sua implementação ocorrem em aplicações de segurança do governo norte-americano, processos de autenticação de pacotes de software, autenticação de arquivos pelo Tribunal Penal Internacional de Ruanda e ainda na verificação de transações e cálculos de criptomoedas, como o Bitcoin. O algoritmo SHA-3. O algoritmo SHA-3 surgiu em 2007 com a proposta de substituir o algoritmo SHA-1 e SHA-2 e foi liberado para domínio público em 2015.